Olá, amigos, que todos tenham um belo início de semana na paz do Senhor. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, segunda-feira, 10 de outubro, a lição de número 3, ela tem como título A alma que pecar morrerá. A lição de hoje ela está baseada no livro de Ezequiel, no seu capítulo 18, versículos 4 e 20, e de Mateus capítulo 10, versículo 28. E aqui a Bíblia diz que a morte é o cessar, é o fim da existência física, onde o fôlego de vida volta para Deus, onde o ser humano ela é uma unidade complexa constituída por um lado material, com elementos químicos, idênticos ao da Terra, e do outro lado espiritual. A morte é a quebra dessa unidade à medida que a vida cessa no corpo físico. As Sagradas Escrituras mencionam a morte em várias passagens e muitas vezes em passagem destacam a morte como simplesmente a perda da vida, como fala no livro de João, capítulo 13, versículos 37 e 38, mas que também a Bíblia fala de algo assim mais profundo assim e emblemático, que está em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, que diz o seguinte: E o pó volte à terra, como era, e o espírito, no caso o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. E isto tá lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Esse versículo ele é muito interessante porque ele afirma com muita clareza a natureza da morte. Que quando uma pessoa falece e sua alma não vai para lugar algum, como alguns dizem, ela morre, ela volta ao pó, e só o fôlego de vida que vai e volta para Deus. E na ocasião da volta de Jesus, Deus a ressuscitará cada pessoa que morre pelos dados que ele tem no fôlego de vida e coloca um novo corpo transformado, mantendo as características físicas de cada um. E é claro, isto vai acontecer somente para aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, para aqueles que morreram em Cristo. Por isso que Isaías, no capítulo 40, versículos de 1 a 8, fala que a nossa vida neste mundo de pecado é muito frágil e transitória. E nós devemos de cuidá-la, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo os seus estatutos e mandamentos para não perdermos a nossa vida eterna, que será a separação desse Deus irreversível, se nós não observaremos, se nós não observarmos o que Deus manda. Por isso que a lição de hoje fala: a alma que pecar morrerá, que está lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. E aqui a alma que pecar, as pessoas que pecaram realmente contra Deus, que não obedeceram os mandamentos de Deus, não se arrependeram, tiveram oportunidades de fazer isto, e o resultado é a morte eterna. A Bíblia não deixa qualquer dúvida de que a origem da morte está no pecado, no sentido de que o resultado direto do pecado que trouxe a morte ao mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, versículo 23, é bem claro e ele diz: Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Onde o mesmo apóstolo Paulo ele escreve: o salário do pecado é a morte, que está lá em Romanos 6, versículo 23.
E as consequências do pecado afetou todo o universo, sejam a natureza, o ser humano, até os animais, eles morrem. Que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 19 a 20. E aqui fala algo também muito importante para nós. Vejam o que diz. O mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 19 e 20. Por isso que as nossas dúvidas, né, sobre a morte deverão ser esclarecidas por nós mesmos ao nós estudarmos, né, as Sagradas Escrituras e não cair nos enganos, né, do inimigo Satanás, que ele até enganou Eva com uma manifestação mediúnica através de uma cobra falante. E hoje se utiliza, né, do espiritismo para dizer que alguém ente querido está ali, está acolá, alguém que foi morto, né, dos seus parentes, e diz que está em um determinado lugar. Tudo mentiras e enganos para levar todas as pessoas à perdição. E o conceito da morte física de uma pessoa implica a cessação, né, de sua existência. A pessoa entra em assim, um sono, né, e que só será despertado quando Jesus voltar pela sua segunda vez, na segunda vinda de Jesus. E ele é o único que tem poder para ressuscitar essas pessoas. E olha, meus amigos, essas consequências, né, da morte, Deus já havia alertado Adão e Eva que se eles pecassem ao comerem, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E também hoje Deus alerta para nós com uma advertência: a alma que pecar, esta morrerá. Que está lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ou seja, a morte eterna. Além de nós termos assim, um processo inevitável, né, de envelhecimento, mesmo estando vivo, né, de envelhecimento, que fatalmente passaremos pela morte posterior. Que está lá em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 18. Com isto, meus amigos, tudo que nós vimos nessa lição de hoje cai por terras toda esta teoria mentirosa da imortalidade da alma. Não tem cabimento algum, invalida a noção de teorias de algumas pessoas ou doutrinas que são manipuladas por Satanás. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, tem falado com todas as pessoas, que o intuito dele é salvar, para que elas não caiam nos enganos do inimigo, contando mentiras sobre essa imortalidade da alma, dizendo que o seu ente querido está ali, está em outro lugar. Tudo mentira, porque o próprio Deus fala que a nossa estrutura, ela é feita de corpo, né, que ela é o pó da terra, e do fôlego de vida, que é dele, Deus. Quando nós morremos, volta para ele, não vai para lugar nenhum. E a grande prova é que se nós pegarmos uma parte do nosso corpo, levarmos para um laboratório, todos os elementos químicos que compõem este corpo estão também na terra. Você acha coincidência isso, meu amigo? Por isso que você vem aceitar a Jesus como Salvador, que Ele quer dar esse plano que chama-se salvação, para você ter entendimento, ter sabedoria, conhecer todos os assuntos, e esse mais assunto importante, que é sobre a morte. Que
É claro que um dia nós vamos ter imortalidade, mas é lá nas mansões celestiais, quando Jesus ressuscitar a cada um, aí sim você terá imortalidade. E ao você ter esse presente que se chama salvação, Jesus quer te levar para as mansões celestiais, um lugar onde há mais morte, não haja mais dor, não haja mais sofrimento, né? E sabe por que Deus quer fazer com isto, comigo, com você, com seus filhos, com sua família, com seus amigos, com todas as pessoas do mundo? Porque Jesus nos ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.